Capítulo 50 da Tenkaichi foi tudo o que nós não esperávamos. Quando o Inchun caiu no último capítulo, pensei, acabou, mataram o moleque. Mas, mais uma vez, tivemos uma surpresa. Além do resultado surpreendente, tivemos uma outra surpresa que logo falaremos sobre e como ela foi bem trabalhada, tá? Achei bem interessante o jeito que lidaram com essa surpresa, a maneira como foi contada, logo eu falo disso. Mas vamos ao capítulo, ele continua exatamente de onde paramos com a vitória do Hayashizaki Jinsuke. E ele tá muito cansado, o cara quase morreu. Essa luta eu diria que foi uma das mais parelhas. Os dois estavam basicamente no mesmo nível, mas é muito legal ver que o Jinsuke superou alguém com os portões celestiais, mostrando que quem tem os portões celestiais não se torna automaticamente superior a quem tem, precisa de esforço e treino também. Esse era um dos medos da galera que curte Tenkaichi, de que agora quem tem portão celestial vai ser o mais forte do verso e vai ganhar de quem não tem. Não é bem assim. Tenkaichi mostrou que não é bem assim, tá? E o Jinsuke tá se perguntando o que foi aquela última estocada dele. Teve um alcance surreal. E ele mostra pra gente a espada dele, a parte da lâmina, sem um pedaço, como se tivesse sido atingida, algo que nós não vimos no capítulo passado, e logo o capítulo revela o que é isso. A seguir, ele reconhece o esforço do Hozoin Inchun, dizendo que ele e a sua lança sagrada, até o último instante, estavam também, assim como ele, empilhando pedra sobre pedra, se esforçando ao máximo. De pouquinho em pouquinho, a galinha enche o papo, né? De pedrinha em pedrinha, nós alcançamos os deuses. E o Inchun, que já estava naquele nível, conseguiu subir ainda mais, vendo que seu oponente tinha o ultrapassado. Mas no fim, não foi o suficiente para vencer, ele foi derrotado. A seguir, nós temos a primeira dica do que realmente aconteceu, com o Munenori dizendo que ele foi derrotado por um homem que viveu apenas para se fortalecer. Reparem que ele não falou foi morto, ele fala apenas foi derrotado. A Kotaro também faz um comentário interessante. Ela diz que nesse mundo só os mais fortes conseguem o que querem, mesmo que seja só um pirralho, mesmo que seja um gênio ou um homem comum, medíocre, não importa. Se você deseja tudo que está diante dos seus olhos, sua única escolha é se tornar o mais forte. E aí mostra o Oda Nobunaga. E também levanta uma questão interessante da qual eu nunca parei pra pensar. Seguindo essa ideologia, e se aplicarmos ela ao Tenkaichi inteiro, ao mangá em si, podemos concluir que em algum ponto da vida do Oda Nobunaga, ele foi o guerreiro mais forte ou a pessoa mais forte do Japão, porque ele foi aquele que conseguiu conquistar o Japão. O que é algo bem interessante. Em algum momento, Oda Nobunaga foi o guerreiro mais forte do Japão, se seguirmos essa lógica. A seguir nós temos todos os monges do templo Hozoin prestando respeito ao Inchun, que foi dado como morto. Eles choram, dizendo que não conseguem acreditar que o Inchun, com todas aquelas habilidades, perdeu. E o Innei, o mestre de Inchun e do templo inteiro, diz que a culpa disso tudo é ele. Ele se deixou levar pelo talento marcial de Inchun e falhou em ser uma ponte entre ele e vocês, mostrando que ele falhou. Ao ver o talento natural do Inchun, ele se empolgou demais, talvez, e também fez com que esse talento marcial criasse uma distância muito grande entre o Inchun e os outros membros. Ele falhou como mestre, basicamente dizendo que ele não deveria ter mimado o Inchun como ele mimou, e dizendo que ele deveria ter criado ele para ser legal com as outras pessoas. Ele tratava todo mundo como lixo, ele é o mais forte, ele é o melhor. Mas no fim não foi assim. E ele também disse que nem sequer foi capaz de lapidar seu dom único. Ele se vê como um fracasso total em relação ao Inchun. Porém, se isso não fosse suficiente, Ito Itosai aparece e diz que a sua capacidade de autocrítica é admirável, cutucando ainda mais na ferida, falando que se ele tivesse tido um mestre melhor e crescido em um ambiente melhor, talvez com oponentes mais fortes para testarem suas habilidades, levarem ele ao limite, como Jinsuke conseguiu fazer, Itosai diz que se ele tivesse tudo isso, Inchun poderia ter chegado até o topo. A seguir ele meio que decifra o Hozoin fazendo uma análise dele, dizendo que uma vez o Santo da Espada disse que quem abre um portão celestial é capaz de extrair todo o poder latente existente em uma pessoa. Mas para alguém que acaba destruindo a si mesmo, era poder e potencial demais para se carregar. E o que ele está dizendo com isso é que o Inchun tinha poder demais e que o corpo dele não aguentou. Ele nunca treinou o corpo dele, ele não se esforçava para melhorar. O Inchun basicamente estava fadado ao fracasso. Ele nunca se esforçou para melhorar o corpo dele. Quando ele estava nesse caminho, ele deu um pulo para trás. Ele voltou atrás e nunca mais procurou melhorar. Era óbvio que o corpo dele não ia aguentar. Ele estava se autodestruindo inconscientemente.
interessante, no momento que ele tentasse usar todo o poder dele, todo o poder latente dele, sem ter treinado o seu corpo para isso, ele não ia aguentar. E foi o que aconteceu, ele não aguentou o próprio poder. Mas o Itosai diz que mesmo assim, ele é inexplicavelmente atraído por pessoas assim. E o Inei diz que entendeu a jogada do Itosai. Ele veio aqui só porque ele tá interessado no portão. Ele também diz que Itosai é um espadachim selvagem que vive de acordo com seus próprios desejos e que destruiu até mesmo seu próprio mestre, como nós vimos no flashback lá do Sasaki, onde aparece o sensei do Sasaki e aparece o Itosai decepando a mão dele e roubando a mulher do cara. O Itosai é muito safado, mano. Se tem um cara que parece vilão nesse mangá, além do Nobunaga, é esse cara. Esse cara me lembra muito o Aizen. Ainda mais jovem, ele com esse óculos aqui, com esse cabelo, é muito Aizen, capitão do 5º Esquadrão. E ele confirma, eu não sou do tipo que consegue resistir ao que deseja. E isso também remete ao que foi falado antes. Se você deseja tudo aquilo que aparece diante dos seus olhos, você tem que ser o mais forte. Rosoin não era o mais forte. Ele tinha potencial pra ser, ele tinha poder pra ser, mas não era. O corpo dele não estava preparado pra isso. E o Itosai diz aqui que ele busca o que ele quiser, quando ele quiser. Ele vive de acordo com seus próprios desejos. Será que ele tá dizendo que ele é o mais forte? Ou o mangá tá querendo insinuar que ele é o mais forte? Talvez. E aí ele começa a falar com o Inchun como se ele tivesse acordado. Ele pede desculpas por ter aparecido agora, com ele nesse estado, mas ele tava muito ansioso para perguntar sobre o portão. E isso também me levanta uma questão interessante. Será que o Itosai, mesmo sendo super forte do jeito que é, não alcançou o portão ainda? Não abriu os portões? Porque esse interesse pelos portões celestiais parece ser um interesse de eu quero muito saber mais sobre isso, eu quero muito chegar a esse local. Será que ele é assim como o Jinsuke, um gênio do trabalho duro? Será que ele ainda não alcançou um portão celestial por algum outro motivo que não sabemos ainda? Mas enfim, os monges ficam se perguntando, como assim? Por que tu tá falando com ele? Ele tá morto. E o Itosai fala, vocês realmente não perceberam? Não é possível. E aí ele explica que o último golpe que o Inchun mandou tinha um alcance que nem se comparava ao que ele havia mostrado até então. Aquilo superou até mesmo as expectativas do Jinsuke, resultando em algo que salvou a vida do Inchun. O golpe final foi forte o bastante para mudar até mesmo a linha de corte do Hayashizaki. E como podemos ver aqui na arte, a lança cruzada atinge a lâmina do Jinsuke e faz ela girar na mão dele. Mas mesmo assim ele continua avançando e ele acerta o Inchun com o golpe final que decidiu a luta. Mas esse golpe final foi com o dorso da lâmina, foi com a parte de trás. E ele também diz que Hayashizaki, Yagyu e Fuma também perceberam isso. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o Inchun ainda tá vivo. E ele acorda, suspirando, quase morrendo, mas tá vivo. O bichinho tá vivo porque ele sobreviveu graças ao seu próprio esforço. Ele superou a si mesmo no final e conseguiu fazer inconscientemente um golpe que virou a lâmina do inimigo e salvou a sua própria vida. É bem interessante que aqui o mangá separou Itosai, Yagyu, Fuma e Hayashizaki uma categoria acima dos outros, que não perceberam que o Inchun estava vivo. Apenas 4 deles perceberam que nosso careca estava vivo ainda. É bem interessante pensar que esses 4 têm talvez um QI de batalha superior aos outros. E quando eu digo outros, eu me refiro aos monges, ao Nobunaga, ao Mori, até ao Inei, que não percebeu que o Inchun estava vivo. Bom, continuando, Itosai vendo que o Inchun tá incapaz de conversar agora, ele fala que, bom, tanto faz. E depois a gente termina essa conversa, mas ele levanta algo interessante. Ele diz para os monges que se eles quiserem entender o que aconteceu com o Inchun, venham assistir a minha luta. Eu lhes darei a resposta. E o que ele quer dizer com isso, eu não faço ideia. Será que ele tá dizendo que ele tem um poder muito grande e latente e ele tem o corpo para sustentar isso? Não sei, não faço ideia. E a seguir nós vamos para a última cena do capítulo e a cena da introdução do Nagaharu, o oponente do Itosai. Primeiro nós conhecemos o vassalo do clã Uesugi, que é o Maeda Keijiro, que tem um design muito da hora, bem selvagem, bem interessante. Adorei a sobrancelha dele, adorei os olhos, o cabelo, nossa, muito da hora mesmo. Muito da hora. De longe, cara, um dos melhores designs de Tenkaichi até agora, tá? Muito da hora mesmo. E ele chega lá e o Nagaharu tava derrotando, ou melhor, finalizando, matando vários Ronins. Mas a parte mais interessante, fazendo tudo isso de mãos nuas. E isso me lembra bastante a introdução do William Adams, que enfrentou vários samurais, nesse caso aqui Ronins, de mãos nuas e venceu todos eles. Será que o Nagaharu vai ter o mesmo destino do William? Esperamos que não, porque, foi uma vergonha. Mas ele reclama da qualidade dos oponentes de treino dele, que se eles forem fracos assim, não vai durar muito tempo e ele não vai ter como treinar. São muito fracos, ele quer oponentes mais fortes. E ele, pra quem não sabe, é o fundador do estilo Shin Shinkage Ryu. E, interessantemente,
Shinkage Ryu é o estilo do Munenori, e ele usa uma versão além desse estilo. E Shin pode ser traduzido para verdadeiro ou elevado. Será que ele usa um estilo parecido com o do Munenori, só que superior? Uma versão dele? Porque, como ele revela mais tarde, a arte marcial dele foi melhorada na China, e esse amigo dele, Keijiro, diz que quer que ele use esse poder dele, esse poder incrível dele, para o bem do Kagekatsu-sama, que é o cara que foi responsável por mandar ele pra China, e ele se sente muito grato por ele ter mandado ele pra China e conhecido todos aqueles artistas marciais que levaram ele a compreender que a arte marcial no Japão é infantil comparada à da China. E ele agora, um japonês que foi pra China, voltou com o pensamento de que a China é superior ao Japão no quesito artes marciais. Mas pelo que eu entendi aqui, o que eu achei interessante é que ele não menospreza o Japão, ele só tem como fato pra ele que as artes marciais do Japão são inferiores à da China. E ele quer melhorar isso, ele quer fazer as artes marciais do Japão serem iluminadas por ele. E enquanto um dos Ronins vai atacar pelas costas, e ele diz que nenhuma arte marcial do Japão pode vencer ele, ele simplesmente aplica um soco, que não parece um soco porque ele não fecha o punho, ele só empurra com os dedos quase fechados o oponente e o cara explode. Tipo, ele simplesmente explode. E ele diz que essa técnica é a mesma que Kami Izumi, o santo da espada, usou contra o Rino. Vocês lembram que o Kami Izumi usava a própria força do oponente contra ele? Pois é, eu acho que é basicamente isso. E isso também me lembra algo parecido com o que o Yasuke fez, mas o dele envolvia rotação, que é um bagulho bem bizarro. Será que Yasuke, Nagaharu e Kami Izumi possuem técnicas similares? Será que possuem artes marciais parecidas? Se sim, talvez seria um indicativo de que Nagahara vai sair vencedor dessa luta, porque se ele vencer, talvez futuramente ele acabe enfrentando Yasuke, e daí ambas essas artes marciais seriam mais exploradas uma contra a outra, talvez os dois tentando alcançar Kami Izumi, não sei. Talvez, essa é uma teoria minha. Ele faz aquele comentário que eu falei antes, que as artes marciais do Japão são infantis em comparação às do continente, da China. E ele quer usar a sua iluminação para fazer as artes marciais do Japão evoluírem. E por fim, ele aparece nessa forma demoníaca. Claro que isso aqui é só uma representação visual, ele claramente não tem dentes e nem olhos assim. Pelo menos eu acho que não. Tenkaichi brinca com esse exagero da realidade. E ele diz que o Tenkaichi vai ser esmagado pelo seu poder marcial. E essa é uma puta introdução foda para um personagem que nós não tínhamos hype nenhum. Na minha opinião, essa introdução aqui fez o Nagahara ganhar muitos fãs. Isso aqui foi uma ótima introdução. Acho que o Tenkaichi é muito bom em fazer isso. Pegar um personagem que ninguém conhece, nós ocidentais não conhecemos, é claro, e fazer em uma cena nós acharmos eles incríveis. Por mais que o William Adams foi um fracasso, na introdução dele nós olhamos e ficamos, caralho, esse cara é foda. Ele tá pelado na chuva, numa tempestade, plantando bananeira em cima de um telhado, falando que vai engravidar todo mundo. Esse cara é muito bizarro. E eu senti algo parecido com o Nagahara. Porém, o Nagahara parece ser bem mais educado, mais formal, não é tão agressivo e rude como William Adams. Ele tem um objetivo claro em mente, ele quer fazer evoluir as artes marciais do Japão com a sua, uma arte marcial milenar que ele desenvolveu ou encontrou na China e trouxe pra cá. E é bem interessante porque isso é algo que não vimos ainda. E eu também achei interessante isso porque numas artes iniciais dele, de Tenkaichi, ele aparecia usando uma lança. Será que mudaram isso? Ele não vai usar uma lança e vai usar apenas as mãos? Seria bem interessante vermos ele usar apenas o combate físico contra uma lâmina. A última vez que vimos isso foi o Rino contra o Kami Izumi, e você sabe muito bem o quão incrível foi aquela luta. Então, se nós termos pelo menos metade da qualidade daquela luta nessa aqui, vai ser incrível, sem dúvidas. Mas por fim, eu gostaria de abordar algumas coisas que me incomodaram profundamente. Alguns jegs no Twitter começaram a falar umas bobagens a respeito do Tenkaichi que são bem burras, pra ser sincero. E são dois pontos. Reclamaram que foi forçado o Inshun tá vivo, que a forma que ele sobreviveu foi uma cópia da Sakamoto Days e o efeito do túnel, e também falaram que o autor é covarde por não ter matado o Inshun. E essas três estão literalmente erradas e eu vou capar elas aqui. O golpe final da Inshun foi forte o bastante para fazer a lâmina de Jinsuke virar, e isso por pura sorte. Acabou salvando a vida dele. Ou seja, não foi uma sobrevivência tirada do rabo, nem um recurso forçado, foi completamente coerente com o que vinha sendo mostrado até então. O Inshun é habilidoso o suficiente para fazer isso não é algo absurdo. Ele bater tão forte na espada do adversário, fazendo ela virar na mão dele, é algo tão absurdo assim, gente? Eu não acho que é. Acho isso completamente comum
e bem criativo da parte do autor. A luta entre Inchun e Jinsuke foi extremamente equilibrada. Jinsuke venceu por ser mais rápido e mais experiente, e por ter o corpo melhorado, um corpo mais bem trabalhado do que o do Inchun. Mas o último ataque do careca, embora não tenha lhe dado a vitória, acabou inconscientemente salvando a sua vida. Foi mérito dele ter salvado a própria vida, mesmo que inconscientemente. O golpe final dele não serviu para a vitória, mas serviu para a sua sobrevivência, então não foi algo forçado. É completamente coerente e explicado nesse capítulo. Outro ponto foi a acusação de que o autor teria sido covarde por não matar o Inchun, como se fosse uma obrigação o personagem morrer no final da luta, já que o torneio seria até a morte, entre aspas. E aqui começamos com um erro básico, que em nenhum momento foi dito que o torneio Tenkaichi é obrigatoriamente até a morte. Essa regra nunca foi estabelecida. A morte de fato é incentivada, o próprio Oda quer ver sangue, ele ama isso. Mas em termos formais, a morte não é uma exigência do torneio. Às vezes, as lutas são chamadas assim de Death Matches, mas esse termo não implica necessariamente uma luta até a morte. Uma Deathmatch pode simplesmente se referir a um confronto direto, violento, em que apenas um sai vitorioso. Não significa, por definição, que alguém precise morrer. Pelo menos, não no contexto específico do Tenkaichi, que nunca teve uma regra levantada de que o oponente tem que matar o outro no final da luta. Ele pode matar, inclusive ele é encorajado a matar, mas não é uma obrigação. E você pode argumentar, mas o Honda foi morto no final da primeira luta. Mas, se vocês se lembram bem, quem iria ser morto era Tokugawa e Ieyasu por ter interferido na luta. O Oda mandou matar o Ieyasu, e o que o Honda fez? Se meteu na frente. E por isso foi morto. Só por isso. O Honda ia morrer de qualquer jeito. Ele ia perder sangue o suficiente até morrer. E o Oda não mandou matar o Honda, ele mandou matar o Ieyasu. Então, cara, não tem morte obrigatória aqui. O Oda não vai finalizar o oponente se ele souber que ele não tá morto. Pelo menos não fez até agora. E não fez com o Honda. O Honda morreu porque ele defendeu o Ieyasu. E aí chegamos a outra comparação absurda que eu vi por aí. O que aconteceu nesse capítulo foi um Tunnel Effect, como em Sakamoto Days, e sinceramente é preciso de muito esforço ou burrice para achar que as duas situações têm algo em comum. O Tunnel Effect, ou o efeito túnel, é um fenômeno da mecânica quântica, em que uma partícula consegue atravessar uma barreira de energia que, segundo a física clássica, ela não teria energia suficiente para superar. É algo baseado em probabilidade, em descontinuidade física, em conceitos que não existem no combate corporal. É disso que se trata em Sakamoto Days. No caso de Tenkaichi, o que acontece é uma simples aplicação da terceira lei de Newton, ação e reação. Inchun e Jinsuke avançam ao mesmo tempo, o Inchun acerta a espada de Jinsuke, interferindo mecanicamente no movimento. O golpe de Inchun muda a trajetória da lâmina de Jinsuke, e o Jinsuke, mesmo com a espada virada ou desestabilizada, continua o movimento, por inércia, por reflexo que seja. O resultado é o mesmo, a lâmina atinge de forma inesperada e salva a sua vida. A lâmina atinge o corpo do Inchun com tanta força que mesmo apenas o dorso da lâmina faz o Inchun sangrar e desmaiar, tendo sua vida salva por causa do próprio golpe do Inchun. Se aquele golpe do Inchun não tivesse acertado a lâmina do Jinsuke, o Jinsuke teria matado o Inchun. Não tem mágica, não tem mecânica quântica, não tem partícula atravessando barreira nenhuma. É combate físico, é espada, é músculo, é timing. E se fosse de fato alguma analogia ao efeito túnel, o mangá teria deixado isso claro, mas não há qualquer indicação disso no capítulo 50 de Tenkaichi. Nenhuma metáfora, nenhuma menção, nada. Lembra quando Musashi avança na reta final contra Honda e o narrador fala sobre essa posição ser parecida com a de um mergulhador antes de pular na piscina? Que essa posição dá mais velocidade, dá mais impulso? Se fosse algo do efeito túnel, se o autor quisesse fazer uma referência, uma analogia ao efeito túnel, certamente o narrador teria aparecido aqui e teria falado algo a respeito. Mas não tem nada disso. Quem insiste nessa comparação está sendo, no mínimo, intelectualmente desonesto. Mas é isso, essa é a minha análise do capítulo 50 e minha réplica para esses comentários odiosos e burros a respeito do Tenkaichi. Mas é isso aí, beijo pra vocês, se cuidem, até a próxima, comentem careca se vocês chegaram até aqui. Beijo pra vocês, se cuidem.